Olá, você está no canal Tempo em Deus, a Bíblia narrada de presente para você, 3 vezes por semana, de segunda, quarta e sexta-feira, às 17 horas, você não pode faltar. E então, você tem gostado dos nossos vídeos? Se sim, fica comigo até o final e não esquece de se inscrever, tá bom? Não esquece de compartilhar, de deixar um comentário, não esquece de esparramar mesmo a palavra do Senhor. E nós vamos dar continuidade à leitura de Provérbios, um livro tão rico e tão valioso com dicas preciosas para toda a vida. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Provérbios, capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim, ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Você já ouviu alguma vez alguma história de uma família que ficou pobre pelo envolvimento do sacerdote do lar com mulheres levianas e interesseiras? Eu não só ouvi, como eu conheço alguns exemplos. A pessoa destruiu a sua descendência por causa desse erro. Jogou a família inteira na ruína, na pobreza por isso. E acabou gerando uma insatisfação nos filhos quando eles ficaram adultos e entenderam o tamanho da burrada feita pelo pai. E viram que as consequências tinham recaído ainda mais sobre a vida deles. Gerou discórdia, sentimento de injustiça, dificuldades em prosperar financeiramente e um desprezo e descontentamento difíceis de lidar. Você já pensou no tamanho da irresponsabilidade? Quem deveria ter provido arrancou sem pensar. Você, pai, esposo, pense nas consequências na vida de quem você mais ama
antes de embarcar nessas aventuras com final sempre trágico. Fica o alerta. Tô falando isso devido a alguns exemplos que eu conheci e como eu vi que abalou a relação entre pais e filhos, essa atitude impensada do patriarca da família, vamos dizer assim. No versículo 3 está escrito: o homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Aqui está dando mais o exemplo do filho que desperdiça os bens do pai com isso aí. Mas daí eu puxei pela memória os estragos causados pelo pai que acaba cometendo esse erro, prejudicando tanto a esposa quanto os filhos. O fato é que tanto um quanto o outro é grave, o caso é grave, mas se houver temor a Deus, a pessoa percebe antes o quanto pode sair perdendo com isso em todos os ângulos e acaba recuando. Que assim seja, né? Bom, no versículo 9 está escrito: se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Eu acho que eu já falei em algum vídeo aí para trás o quanto não vale a pena discutir com o insensato, lembra? E se nós lermos o versículo 27, vai complementar esse pensamento. Está escrito: para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Entende que os conceitos não batem, não casam? Por mais que você mostre, fale, prove, desenhe, tem pessoas que simplesmente estão dormindo. Isso acontece para os mais variados assuntos, viu? Ela vive no mundo dela, com as ideias dela, e não há quem a faça mudar de opinião. Então o conselho é: deixa para lá. O que é certo para o cristão, para o mundano é estranho. E o que é errado para o cristão é normal para o mundano, e assim por diante. Versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Criança precisa ter um norte, precisa ouvir e acatar nãos de vez em quando. Precisa aprender que toda atitude dela tem consequência boa ou ruim e os pais têm que deixá-las arcar com isso, sim. Frustração faz parte da vida de todo ser e não só dos humanos, né? Aqui quando diz uma criança entregue a si mesma, é aquela que faz o que quer, na hora que quer, não fala por favor, obrigada, com licença. Em casa não tira um copo do lugar. Afinal, a mãe tá lá para isso, né? Vossa Majestade precisa ser servida e nunca pode ajudar em nenhuma tarefa da casa. Você tem ensinado o teu filho a ter espírito de equipe? A ser um colaborador, um cooperador? Ou ele é um folgado, um aproveitador? Mostra a ele que a mão não cai se lavar uma louça na pia. E ele sabe fazer um arroz, fritar um ovo? Ensine-o a se virar se necessário. Caso amanhã não tenha ninguém para fazer por ele, como ele vai se portar? Ele vai para o fogão para matar a fome ou ele vai sentar e chorar? Pensa nisso. No versículo 17 está escrito: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Acredite, corrigir um filho demanda coragem e persistência, mas os frutos sempre serão bons na vida dele e na sua. Outro dia eu vi uma reportagem, me parece que era um caso aqui no Brasil, se não me falha a memória, de uma mãe que estava lutando para que o filho mudasse de sexo. O filho tinha 8 anos. Eu fiquei chocada com a falta de sabedoria, de discernimento dessa pessoa, da mulher, da mãe dessa criança, em deixar uma responsabilidade desse patamar para uma criança. Não cabe à criança decidir isso, meu Deus. É algo assim que a gente fica sem acreditar que está acontecendo, mas está acontecendo. Por isso que eu estou dizendo, gente, uma criança ela tem que ter o norte, ela tem que saber o rumo que ela vai tomar. E cabe a nós adultos, nós os pais é que temos que fazer isso. Agora, se uma mãe permite que uma criança de 8 anos de idade escolha o sexo que ela vai querer ter, olha, eu não sei nem o que eu comento a esse respeito. Eu tenho dó dessa criança, porque
essa mãe não tem noção das consequências que isso vai ter na cabeça dela no futuro, na cabeça da criança, né? E vai ser terrível, não tem como ter um final feliz, ao meu ver, entendeu? Para encerrar, pessoal, eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Obrigada pela audiência, obrigada pela paciência e que você esteja sendo tocado por essas palavras, que você esteja mandando também para pessoas para fazer diferença no dia delas. E você curtindo já vai fazer diferença no meu dia. Muito obrigada, que Deus te abençoe, te prospere, te guarde. E eu quero fazer um pedido especial, já que nós falamos de criança. Vamos estar orando em especial para as crianças, pelas crianças que nós conhecemos e pelas que nós não conhecemos, porque infelizmente muitas estão sendo agredidas ao invés de protegidas. Que você possa estar tirando aí um tempinho para fazer essa oração especial por elas. Muito obrigada pela companhia, Deus abençoe.